eu sinto que hoje eu estou dando um retorno muito maior à sociedade e ao próprio país que investiu na minha educação e na minha formação, do que se de repente eu tivesse continuado com aquela minha carreira anterior. Porque o impacto que a gente está conseguindo agora é infinitamente maior. E hoje eu tô aqui com a Alicia e com o André. Tudo bom, Alicia? Tudo bom, André? Tudo bom, muito Tudo legal bem. estar aqui falando com você. Vocês estão falando de onde? Agora a gente está em Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio de Janeiro, mas a gente mora no Rio de Janeiro. Mas enfim, que nicho vocês fizeram o seu 6 em 7? Foi nicho de História da Arte. Que legal. Então, quem de vocês me conheceu primeiro? Eu. Como é que foi, Alicia? O André é professor de História da Arte e eu era servidora pública. Nós dois somos formados em design gráfico, nos conhecemos na faculdade. E aí ele foi fazer mestrado, doutorado, foi para a área acadêmica e eu virei servidora pública designer. Passei num concurso para design. E em 2002, quer dizer, muitos anos atrás, assim, era recém-formada. Só que eu nunca me senti muito servidora pública, não estava satisfeita, né? Então, esse tempo todo que eu tive lá, eu procurava outras coisas para fazer, para aprender. Não tinha aquela veia empreendedora de querer aprender mais, não conseguia ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Não me via fazendo a mesma coisa a vida inteira. E apesar de eu achar que eu ia ficar lá, que eu ia me aposentar lá, mas eu procurava outras coisas, né? E aí, o André, em 2015, o André terminou o doutorado e eu já era servidora pública desde 2002. Tava lá, né? E nessas buscas, assim, você apareceu lá, um vídeo seu. Na época você morava na Espanha, eu vi aqueles vídeos que você fazia na rua. Era Aí muito legal, né? Acompanhar. Todo lugar é um lugar André... interessante de se fazer vídeo, né? Muito legal. Naquela época não tinha quase, né? Ninguém fazendo isso também. Não. Falando sobre isso, não tinha ninguém no Brasil. E aí, o André tinha tava terminando o doutorado, tinha acabado de terminar. E tava naquela de que ele queria fazer um concurso. Eu queria sair do serviço público e ele queria fazer um concurso. Ele tinha certeza de que o destino dele era ser professor de universidade. E só que tinha poucos concursos, nem sempre era o perfil que ele queria, difícil encontrar um perfil exato, né, seu, daquilo que você estudou e tal. E eu não queria que ele fosse servidor público. Eu queria sair e não queria que ele fosse servidor público. E aí, ao mesmo tempo, enquanto não rolava o concurso, ele dava aula, ele chegou a dar aula de professor substituto na UFRJ, na UERJ, e aí dava aula numa escola particular, curso livre, presencial na época, né? E aí a gente começou a organizar os nossos cursos em casa, a gente levava a gente para os museus, para as exposições. Fazíamos viagens. Viagens, Começou a organizar os nossos... Para Inhotim. Conhece Inhotim? Conheço. Inhotim, Minas Gerais. Eu nunca fui a Inhotim, mas eu já ouvi falar muito de Inhotim. A gente já levou vários grupos para lá, né? É um museu, né? Eu cheguei a levar um grupo em 2014 para Paris. Para Paris. Visitei alguns museus. E no Rio de Janeiro e São Paulo, eu já levei muitos grupos também em museus. Então, eu tinha um relacionamento muito legal com os alunos e os cursos que eu dava tinham um retorno muito bom. Os alunos adoravam, assim, ele como professor, né? Pediam mais, queriam mais. E aí eu achava que merecia um retorno maior, né? Por quê? O que era o retorno? O que era o retorno na época? Era o retorno de um professor normal, do mundo real, digamos assim. Que luta, né, muito para ter um ganha pouco, hora aula, aquela coisa, depende de abrir turma, às vezes abre turma, às vezes não abre, às vezes tem você fica restrito, você dava aula no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, você fica restrito a alguns bairros, porque, né, de noite as pessoas não vêm de longe no Rio de Janeiro para fazer curso, então você tem um público bem menor, e aí eu queria um alcance maior. Achava que ele podia ter um alcance maior. Eu acho que, complementando o que a Alicia está falando, a minha jornada, como professor, ela sempre foi tentar se adequar
as condições que apareciam para mim. Então, se eu queria fazer um concurso, eu tinha que sempre me adequar ao concurso que estava disponível. Se eu tinha que abrir uma turma, eu tinha que esperar a turma ter um número suficiente para ser viável. Ou seja, eu tinha que estar sempre buscando me adequar às coisas que apareciam para mim. A gente pensava que talvez abrisse um concurso em outro estado, a gente teria que se mudar. Teria que mudar a nossa vida para nos adequarmos a um outro lugar, uma outra situação, uma outra cidade. Então era sempre esse espírito de se adequar ao que aparecia. A gente chama isso carinhosamente, quiçá humoristicamente, com um pouco de cômico, é a situação onde você faz sexo com um gorila. Você sabe como é que faz sexo com um gorila? Não. É do jeito que ele quer. Exatamente. Gorilão, então você fica se adequando. Você não tem voz ali naquela relação. O cliente pode vir, beleza. Você tem que ser, a gente brinca de sexo com gorila. Às vezes a pessoa faz sexo com gorila porque ela tá com um cliente só, ou ela não tá sob o controle não é dela. A situação de controle não era sua, né? Você não escolhe o concurso que vai acontecer, você pega o que você tem. É do jeito que o concurso quer, não do jeito que você quer. E eu também nem sonhava com a opção de deixar de ser servidora pública. Eu estava ali, era aquilo que a gente tinha e ficava pagava os boletos, o máximo né? que se considerava possível. Pagava os boletos, momento. eu era servidora federal, então porque a gente pensava, se ele fizesse um concurso para outro estado, eu poderia até mudar de estado também, dentro do meu próprio órgão. Entendi. Mas enfim, e aí, a partir daí? E aí, descobri o Érico, né? Fiquei vendo os vídeos e tal, e na primeira turma que abriu, foi em 2016, não sei se foi abril ou maio, a gente entrou. Nossa, interessante. Então, no primeiro lançamento. Como é que foi isso? O que eu falei ali que te convenceu? Era a turma da primeira? 7, FL7. Nossa, FL7, em 2016. Meu Deus. E o que te convenceu do que eu falei? Eu não sei, porque, sei lá, eu acredito nas copies. Eu entrei de cabeça, falei, vou entrar nesse negócio. Mas foi uma coisa que vocês dois falaram, nossa, que bom, um gostou mais que o outro. Não, eu falei pra ele, a gente vai entrar. Pois mas teve também toda uma adaptação, principalmente para mim, porque eu tinha na minha cabeça de alguns anos atrás, eu tinha um planejamento muito claro, eu achava que aquilo não podia ser mudado. Então, para ela também me trazer para junto dos planos dela, para a gente perceber que isso era viável, que isso era possível, pelo menos para mim, foi um processo até doloroso, foi um processo, não foi fácil. Então, por que não, André? Precisei... Vamos tentar revisitar a sua cabeça. O que passava na sua cabeça que dificultou para você, naquela época, você entrar nesse plano? Entrar foi fácil, né? O difícil foi embarcar no projeto. Eu acho até que ela respondeu melhor. Entrar foi fácil. A questão foi realmente mudar o seu interior, mudar o seu íntimo, para que as mudanças acontecessem. E aí, nesse processo de aprendizagem, eu aprendi um conceito muito interessante, que é o conceito do mindset, que não sei muito bem como a gente pode traduzir isso para o português, não sei se é uma mentalidade, mas eu acho que é muito importante que essa mudança que você quer fazer venha do seu íntimo. Você tem que se mudar, você tem que passar por uma transformação, passar por uma mudança. E isso foi muito importante. E a aprendizagem de como fazer os lançamentos, de como fazer o teu trabalho aparecer, o teu trabalho render, tem que vir associado com a sua mudança de pensamento, a sua mudança de mindset. Uma coisa não acontece sem a outra. Como é que a gente conseguiu? Eu tinha um mindset de ser um professor, um acadêmico, um servidor público, então isso tudo teve que ser desconstruído aos poucos para a gente aceitar essa nova realidade que hoje para a gente está muito mais prazerosa, está muito mais recompensadora, mas foi um processo. Quando eu acho legal você tocar nesse ponto, raramente algumas pessoas tocam nesse ponto espontaneamente, mas vindo de você eu vi que é um ponto muito forte até para você mencionar.
E geralmente a mudança de mentalidade, a mudança de você ir para mudança de caminho mental, ela vem porque existem pré-conceitos. Sim. Conceitos prévios. Primeiro tem um pré-conceito que, eu vou ser professor, vou ser concursado, eu vou ensinar numa universidade. É um conceito prévio que encarnou na sua mente durante anos. Eu tenho certeza que você viu bons exemplos disso. Claro. Né? Então isso estava. Quando alguma coisa nova é apresentada, né? Então você tem esse caminho aqui. Uma pessoa intelectual como você, né? Você vai ouvir o que vai ser apresentado. E à medida que isso é apresentado, é ouvido, surgem objeções, que são também pré-conceitos prévios. Então, objeções quando ela apresentava esse novo mundo, quais eram aquelas coisas que te deixavam desconfortáveis? Então, o que do novo deixava o André antigo desconfortável? O que era que falava? O que provocava esse desconforto e a resistência de mudança na mente? Por exemplo, vou te dar um exemplo para mim. Eu criei um mindset que eu tinha que prestar concurso público. Uhum. E uma das coisas que me deixavam desconfortável é que empreendedorismo é arriscado, eu vou passar fome, vai que eu não vendo. Então, esse conceito prévio, tinha dois conceitos prévios. O empreendedorismo era arriscado, muito arriscado. Meu avô era um exemplo clássico, morreu falido, devendo. Né? Meus primos também. Então, minha mãe mostrava muitos exemplos, e ela mostrava o concurso público de onde ela vinha como a maneira estável, como ela sempre falou, criei vocês três. Dei tudo de bom e de melhor para ela, o que era de bom e de melhor, né? Escola particular, foi para escola particular, coisa que meus primos não foram. Então ela mostrava esse lado da moeda. Então para mim, empreendedorismo era coisa arriscada, e tinha uma que eu tirava, empreendedorismo era desonesto, gente rica, gente desonesta. Isso estava na minha cabeça na adolescência. Passava um cara com um carro vermelho conversível, eu falei de onde ele roubou, ainda mais vindo de Brasília, que tem esse preconceito que todo político rouba. Eu acho que muitos deles roubam. Mas eu não sei se todos. Eu acho que tem gente que não rouba. Então, assim, eu não sei se todos não, tenho certeza que não todos. Então, assim, tem conceitos prévios. Então para eu embarcar no empreendedorismo, eu tinha que vencer alguns pré-conceitos, que empreendedorismo é coisa de gente rica, gente desonesta, exploradora. De repente eu aprendi essa na universidade, quiçá, que tinha esse pré-conceito, pelo menos. Não toda a universidade assim, a minha era. Tipo, a gente tem que ter alguém para cuidar. Quem vai cuidar de mim? O Estado tem que cuidar de mim. O Estado tem que me dar refeição de graça no RU. Era isso que eu aprendia. Vamos, tudo tem que ser de graça. Né? Tudo tem que ser de graça, é uma palavra só. Tem algumas coisas que tem que ser de graça. Tipo. Então, assim, eu acho que tem, sabe? Para quem precisa e tal. Mas eu não sei se eu precisava. E eu não sei se muitos dos meus colegas que tinham carro precisavam também. Você precisa ver o pátio da universidade pública. Era o pátio das pessoas que tinham grande dinheiro para pagar o cursinho. Porque a pessoa que realmente precisava, não sei se estava lá. Eu não sei, tá? Então, assim, isso vinha na minha cabeça. Então, o caminho novo, que para mim era o empreendedorismo, vinham com conceitos prévios. E eu não estou nem entrando no digital ainda. E qual eram os conceitos prévios? Você tinha o seu conceito, concursado, acadêmico, concursado. É uma parada. E o novo era, vou empreender na internet, vou ensinar isso pela internet. O que eram os conceitos prévios que apresentavam uma barreira que te deixava reticente? A primeira coisa é a questão de ter a segurança, a previsibilidade como um valor muito forte para mim. E eu não conseguia relacionar o empreendedorismo com segurança e com previsibilidade. E a gente estava acostumado, né? Porque como eu já era servidora pública há muito tempo, eu tinha todo mês o meu salário lá garantido, né? Só que aí a Alicia, ela tem o valor da liberdade muito, muito forte. E como é que a gente conseguiu conciliar esse meu valor da previsibilidade, da segurança, da estabilidade com o valor dela da liberdade? Foi justamente investindo em conhecimento e aplicando o seu método, aplicando o passo a passo. Porque nada mais seguro, nada mais previsível do que você se lançar, empreender, mas com segurança dos passos que você está dando. Então hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais segurança, muito mais previsibilidade, porque eu sei o método,
porque eu aprendi o método, ainda que eu possa aprender muito mais, obviamente. Você pode repetir, né? Quando precisar. Do que se eu estivesse, por exemplo, no cargo que eu imaginava há alguns anos atrás, porque você acaba, num emprego, seja ele público ou outro, você está sempre dependendo de terceiros, e dependendo da economia, e dependendo de decisões de outras pessoas. Do governo que está... Dependendo da situação política, você pode mudar, né? A gente Mas agora não. Tudo isso do gorila, depende do gorila. Exatamente. Então agora, claro que a gente depende da conjuntura. Claro, a gente nunca está sozinho no mundo. A gente está dentro de um contexto. Mas nós confiamos muito mais nas nossas ações, porque elas estão calcadas numa metodologia, num passo a passo, muito bem estruturado. E nos ativos que você tem, né? Exatamente. Na lista, na audiência, no curso. Tem ativos que você pode explorar quando precisar, né? A gente quer fazer a gente precisa de um dinheiro, a gente manda um e-mail e tem um retorno. A gente tem um retorno imediato de qualquer ação que a gente faça hoje. E isso não tem previsibilidade melhor que essa. Não tem. Tem uma outra coisa que acontece, é que você assume um risco, né? Um risco comedido. Sim. Né? Eu acho que é arriscado mandar um homem para a estação espacial. Mas, para aquela série de cientistas que estudaram as possibilidades, é raro dar errado. Né? E já deu errado. Eles aprenderam com os erros, algumas coisas catastroficamente, que está nos anos 80, com a Columbia, se não me engano. Mas hoje, aprendendo com os erros do passado, por mais arriscado que seja, é previsível. Né? É raro. É a mesma coisa na Fórmula 1. É raro alguém morrer na Fórmula 1 hoje, apesar de eles estarem arriscando. Mas o conhecimento ele diminui o risco. Não elimina. Inclusive não elimina em lugar nenhum, né? Até o próprio serviço público, até a própria poupança teve riscos no passado. Sim. Né? Foram confiscados e tal. Quem é velho bastante para entender isso. Mas então tudo tem um risco. E o conhecimento ele minimiza risco. Metodologia minimiza risco. Interessante. Mas essa mudança toda, assim, ela foi muito lenta, levou muito tempo, não foi de uma hora para outra. Eu sempre falava que nós somos as tartarugas, né? Total. Sabe o que eu acho que deve ter influenciado a velocidade? O redor. O redor das pessoas. Se você é cercado por empreendedores que, de alguma forma ou de outra, entendem isso, você vai se aclimatizando. Mas se você é cercado por servidores públicos e acadêmicos, tudo isso parece muito mais arriscado do que E também porque a gente não tinha aquela necessidade urgente. A gente estava lá com o salário, a nossa vida, a nossa casa. Então, não tinha aquela necessidade urgente de eu preciso fazer isso agora, senão eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Então, o clássico zona de conforto, né? Exatamente. E não tem nada de errado com a velocidade. Eu acho que aumentar a velocidade quando as pessoas não estão preparadas é traumático e cada um tem uma velocidade de amadurecimento nesse processo. Mas ele deve ter exemplos, quão perto esses exemplos estão, né? Uhum. Aí o desconforto atual também, se a ilha que você tá acabando. Eu lembro que eu fui na África uma vez, literalmente, e os gnus, eles ficam pastando ali, Eles nunca atravessam o rio. Por que eles sabem instintivamente que no rio tem jacaré? Então eles bebem água no rio, mas eles não atravessam o rio. Porque tem jacaré lá, né? Eles estão ligados na parada. Mas chega uma hora que a pastagem de um lado não fica... vai secando. E a do outro fica verdinha. Porque ninguém atravessou o rio. E chega uma hora que eles não atravessam até o bicho pegar. E agora eles têm que calcular o risco de atravessar o rio. Alguns deles vão ser comidos, né? Senão os jacaré morreriam de fome. Mas, então, sua pastagem do lado de cá tava verdinha, não era uma sangria desatada, mas chega uma hora que é uma questão de o importante vira urgente, vai virando. Entendi. Mas é legal entender esse processo, porque eu acredito que muita gente está passando por esse processo agora, né? E ouvir da boca de vocês é muito mais legal do que... Mais legal não, mas sim, pode ser que eu esteja com algum professor aí.
E tem outro preconceito também, cara, que eu tinha na época, não sei se vocês. Professor não ganha dinheiro. Pode ganhar outras coisas, satisfação, mas dinheiro não ganha. A gente fala, professor é... Tem gente que fala assim, Érico, fala pra mim, fala assim, nossa, professor é uma classe mais pobre, mal paga. Um sacerdócio, né? É um sacerdócio. No mundo tradicional, é verdade. No meu mundo, é o contrário. Ele é capaz de ser mais bem pago que um presidente de uma empresa. Tem muitos executivos que não fazem. Tem executivos que não fazem 6 em 7. Ué. E olha que interessante, mudou de mundo, muda as referências. Quem diria que professor podia ser uma profissão extremamente... Eu não estou falando, não. Chega no nível que os faixas pretas, né, a gente vai criando um nível de maestria. A gente está falando que antigamente um professor pode ganhar mais que um bom jogador de futebol. Muita gente falava assim, eu sonho em ser um jogador de futebol quiçá pela fama e pelo dinheiro. Tem gente que sonhou por isso, tá? Mas você já viu falar um menininho assim, eu vou ser professor porque eu vou ser famoso e ganhar um dinheiro? Não tem, é muito louco isso, né? Mas no meu mundo é assim, professor ganha bem e por consequência, não sei nem se ele gosta disso ou não, né? Tem professor que gosta, mas ele vira famoso, fica famoso. Famoso é reconhecido. Ontem reconheceram ele aqui em Friburgo, ele foi fazer compras. Fui no mercadinho aqui do lado e me reconheceram. Que louco, né? Quem diria que o professor ia ser o... E nada de errado com jogar futebol, eu acho que é muito massa e tal. Mas, cara, que nobre, né? A transmissão de conhecimento e cultura. Algumas pessoas vão até advocar, né? Defender a tese que isso é uma das maneiras da nossa sociedade ir para outro nível. Através de conhecimento mesmo. Educação, cultura. E eu queria acrescentar 2 coisas ao que você está falando, que além de nós conseguirmos ter o retorno financeiro que a gente tanto queria, eu tenho um reconhecimento pelos alunos, pelas pessoas, muito, mas muito maior do que eu tinha antes. E isso eu nunca poderia imaginar que eu conseguiria atingir tantas pessoas em tantos lugares, não só no Brasil, no mundo, e ter esse reconhecimento que é maravilhoso, ter esse reconhecimento de volta. Isso é que me motiva a cada vez mais ir à frente. E eu falo muito com os alunos que a gente está passando por uma transformação muito grande, que é da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento. Porque a informação está disseminada na rede de uma forma espalhada. Mas o que a gente precisa fazer é transformar toda essa informação em conhecimento, em algo prático, em algo que realmente traga um retorno, um engrandecimento para as pessoas. Então, eu acho que como educador, como professor, eu tenho essa missão. E eu acho que, Érico, você também traz esse retorno para as pessoas. Você está conseguindo estruturar o conhecimento, estruturar uma metodologia que está mudando as pessoas, está mudando o país. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento, é transformar a era da informação na era do conhecimento. Te digo, às vezes nas minhas loucuras, eu falo loucuras, eu vou chamar de viagem, não tem nada a ver com loucura, não. Não é que nem o Van Gogh que ficou louco, não. Acho que ele ficou louco mesmo, para, enfim, fazer o que ele fez. Mas, eu acho que eu levo um pouco da informação para o conhecimento, e aí eu acho que tem um outro nível, assim. Talvez seja o conhecimento, mas da transformação. Porque o conhecimento transforma. A informação não necessariamente. E aí o conhecimento, quando aplicado, aí você vê aquela coisa do... Entrar foi fácil, é o que vocês falaram, entrar foi fácil. A aplicação é um pouco mais difícil, né? Porque requer sacrifícios, né? Crenças mentais e físicos, talvez. Aí vem a transformação. A transformação não é uma melhora. Inclusive, né? Quando é que o Brasil vai melhorar? É diferente de transformar, né? Transformar, você não consegue reconhecer o anterior, né? A borboleta não é parecida com a lava, não é melhor que a lava, ela é transformada. Eu acho que a transformação vem um pouco filosoficamente, a gente vai chegar na era da transformação. Sim. De você não se você contasse para você mesmo o que aconteceu com você há um certo tempo atrás, nem você acreditaria. É muito louco isso. Mas eu estava falando com ela hoje.
É sério? Antes de começar. A gente estava relembrando, né? A gente estava voltando o filme, né? Poder contar para você, a gente não estava acreditando realmente. Nossa, muito louco. De quanta transformação aconteceu. É transformação nesse nível, assim, é uma mudança drástica. Mas vem cá, aí vocês entraram, você estava lidando com esse novo paradigma, vamos chamar de novo paradigma, né, que apresentou dificuldades de se adaptar, mas como é que vocês foram desse start até o 6 em 7? Como é que foi essa jornada? Então, a gente entrou e aí comecei a estudar e aí conheci um grupo do Rio de Janeiro que entrou também na mesma turma, a gente se encontrava, discutia, tudo assim no campo teórico, né? Ninguém fazia nada. E tinha ideias, tal. Aí no fim do ano, esse foi maio, abril, né, que eu entrei. No fim do ano teve o FL ao vivo. E a gente fui com esse grupo do Rio de Janeiro. Eu fui, ele não foi. Que ano é? 2016. Então enquanto era presencial. Isso, presencial. E aí todo mundo lá, não, eu vou subir no palco. Ainda quero subir no palco, hein, Eric? Porque ano passado eu não subi no palco de verdade. Pois é, por algum motivo deu, né? Com uma pandemiazinha que aconteceu, né? Mas enfim. Eu falei tantas vezes que eu ia subir no palco e no ano que eu ia subir não teve. Mas ganhei o troféu, né? Aí eu fui no evento e o evento realmente, pra mim, ele é muito motivador. E aí eu saí de lá e falei assim, não, eu não vou completar um ano de fórmula de lançamento sem ter lançado. E aí, todo ano, eu já fui em vários, né? Todo ano você estimula a gente a lançar rápido depois do evento, né? E eu falei, não, vou completar um ano sem ter lançado porque isso pra mim era um fracasso. Porque a realização pra mim, eu tenho que realizar, é forte. E aí eu marquei o lançamento pra final de janeiro. De 17. De 2017. Só que a gente não quis fazer o Semente, porque a gente tinha medo do ao vivo. A gente fez um lançamento interno direto, gravado, tudo scriptado, certinho, bonitinho. E deu certo. E aí a gente teve... Vou pegar minhas anotações aqui. Trouxe aí tudo anotadinho. 24 alunos, R$21 mil. E aí? Isso soou bem pra vocês? A gente não acreditava, né? A gente não acreditava. A gente falava, cara... Assim, primeiro é aquela coisa de que funciona. Confirmar que funciona. E segundo, e, cara, funciona pra arte, né? Porque a maioria dos exemplos tende a não ser esses exemplos de história da arte, porque as pessoas falam, só funciona pro Érico que ensina a fazer funcionar, só funciona pra aquele que ensina a ganhar dinheiro, só funciona pra aquela que ensina a emagrecer. Mas eu sou artista, eu sou professor, né? É legal ter isso. Uhum. E incrível. E a primeira coisa funciona, o negócio dá certo. A segunda coisa é que a gente nunca tinha ganhado tanto dinheiro de uma vez, assim, extra. No nosso caso era extra, né? Porque a gente ganhava salário todos os meses. Então era uma coisa nova também, né? Ter um dinheiro extra, assim, de repente. E aí a gente falou, bom, vamos continuar, né? Só que o curso não tava... A gente não fez o Semente, mas o curso não estava pronto. E aí foi gravar o curso. A gente fez o interno e foi gravar o curso. E aí demorou um tempão para gravar o curso, mais do que a gente imaginava, né? Essa foi outra dificuldade, né? Fazer um curso online. Gravado, eu não tinha essa experiência, eu estava aprendendo. Aí ele começava a gravar e dizia, não, mas não tem ninguém me vendo, eu tô falando para ninguém. Então foi um outro drama, foi fazer realmente o curso. Mas foi um outro aprendizado também. Outro aprendizado. Eu acredito que aquilo que mais me cansa eu faço bastante exercício, fiz umas viagens muito loucas de pegar um kitesurf e ir de Fortaleza até Atins, né, 650 km na água. E eu ia te falar de tudo isso que eu já fiz, o que mais me cansa é olhar para a câmera e gravar, quando não tem ninguém me assistindo. Eu saio de lá esgotado, às vezes é uns anúncios, 1 ou 2, então eu consigo relacionar que é uma coisa de estranha a câmera. A câmera é estranha, né? E aí muda, né? Primeiro escreve a aula, lê, aparece, não aparece, até você descobrir o improvisa, método, não improvisa. O método ideal de gravar foi um drama. E aí a gente ficou vários meses gravando o curso e tal, e só fomos lançar de novo em novembro. E aí repetimos, né? Novembro, segunda turma.
entraram 16 pessoas e faturamos 18 mil. Foi um pouquinho menos. E isso aí... foi interpretado, vocês estavam bem, isso é bom? Você, ai meu Deus, tá indo tudo pro ralo. Não achei... Achava bom ainda. Não achei errado, assim, não achei anormal, não. Eu acho que foi próximo, né? Não foi muito longe. Eu acho que é assim mesmo. Eu achei que é assim mesmo, assim. Vamos continuar. A gente ainda tinha uma audiência muito pequena, não tinha quase Instagram, quase nada. Nem postava regularmente. Naquela época ainda dava pra fazer isso, né? Era 2017. A gente só foi começar a investir no nosso Instagram mesmo, todo dia e tal, em 2018. Então, naquela época era assim, um pouquinho de tráfego. Primeiro lançamento eu investi R$1.000. E aí fazia uma listinha, lançava e vendia. Que não massa. Tinha essa criação de 1.000 para 21 toda. Mil dá mais que a poupança. É, foi muito bom. E, então achei normal assim diminuir um pouquinho, não me preocupou. E a gente continuou nessa, porque né, a gente fazia 2 lançamentos por ano. E era meio que um extra pra gente, entendeu? Como também eu trabalhava muito todos os dias lá, eu fazia no fim de semana, eu fazia no feriado, de noite. Então os lançamentos eram um extra pra gente. Aí a gente fez 2 em 2018, 2 em 2017, 2 em 2018. Aumentou um pouquinho, em 2018 a gente fez 41 mil, depois fez 31 mil. Ficou naquela coisa assim. Mas em 2019... Aí em 2019, na virada foi 2020, na verdade. Mas em 2019 eu resolvi que eu queria sair mesmo do... Quer dizer, isso eu já tinha resolvido, eu sabia que ia acontecer um dia. Mas eu resolvi que era a hora, que tinha que ser. Ela tinha que se dedicar integralmente. Que eu ia sair do meu trabalho. Isso eu resolvi em 2019. Então começamos a intensificar as coisas e eu só fui sair em novembro de 2019. Aí a gente foi aumentando, né? Foi aumentando os lançamentos. E sempre com aquele mesmo lançamento interno que a gente criou lá em 2017. A gente repetia. E funcionando. As pessoas adoravam. A gente fez umas pequenas adaptações, assim. Saiu do serviço público? Saiu em novembro de 2019. Meu Deus. Antes da pandemia. Eu tenho um certo prazer quando alguém sai do serviço público pro empreendedorismo, principalmente quando o serviço público não necessariamente é sua missão de vida, né? As pessoas acabam se sentindo aquela mola encolhida e que legal, mais uma então. Fico sabendo. Mas aí nossa virada mesmo foi em 2020, né? Eu saí quando a gente já estava faturando um valor assim que dava pra gente se manter, mas não era um negócio assim, não tinha uma reserva, porque na verdade eu não saí, eu pedi uma licença sem remuneração. Claro. Então, é um risco calculado, porque qualquer coisa, eu até hoje posso voltar. Entendi. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher de vez, né? Uma hora isso vai acabar, mas dá uma certa segurança se saber que tô saindo, mas se tudo der errado eu volto. Então não é tão... Dá uma segurança, né? É um passo intermediário, vamos dizer assim. Tô precisando menos disso, mas de qualquer forma... Aí eu saí em novembro de 2019. Então, eu saí em novembro de 2019. Nosso primeiro lançamento depois disso, que aí sim, né? Comecei a me dedicar só a isso. E aí tudo aumenta, né? O investimento aumenta, o trabalho aumenta, né? A dedicação aumenta. E aí, em janeiro de 2020, a gente fez o quase, que a gente chama de quase 6 em 7. Que a gente estava naquela... Foi 95.500. Em 7 dias. A gente passou dos 6 dígitos no mês. No mês. Mas não nos 7 dias. Ah, entendi. Deixa eu te perguntar, qual o salário bruto que você ganha quando você não está em licença sem vencimento trabalhando no Meu seu salário serviço público? bruto era R$17 mil. R$17 mil. Então, se a gente está falando que você ganha R$17 mil por mês, e essa é a conta de padaria. Se a gente for multiplicar por 12, daria... 12, né? Um ano. Vou calcular o seu ano, tá? 12 vezes... essas contas são tudo... 17. Dá R$204 mil por ano. Eu falo isso porque quando começou lá atrás minha promessa, era falar assim, olha, você vai ganhar um ano de salário em 7 dias. No seu caso vai acontecer quando chegar aos 204, tá? Mas eu tô só fazendo essa conta. A gente já fez um de mais de 200 mil.
Então tá bom, vamos chegar lá. Porque é interessante esse conceito do mundo paralelo, onde você pode ganhar o ano inteiro em faturamento em 7 dias. Mas, enfim, você chegou no quase 6 em 7, que é o 95. A gente tava naquela pilha de que vai ser agora, né? Vai ser agora. Eu já ouvi você falar algumas vezes que, na média, as pessoas fazem 6 em 7 no 7º lançamento. E era o nosso 7º lançamento. Uau! Aí eu falei, vai ser agora. E aí, assim, fechou os 7 dias e foi quase. Mas a gente, assim, financeiramente não faz diferença nenhuma. Mas, né, pela ideia, faz. É só um marco, né? E aí a gente ficou marcado como nosso quase 6 em 7. Foi em janeiro de 2020, antes da pandemia. Aí, quando começou a pandemia, deu aquele desespero, né? Nossa, agora acabou, quem vai comprar arte? Né? As pessoas estão ficando doentes, as pessoas não têm dinheiro, quem vai querer fazer esse curso de arte? Eu pensava, quem vai ter cabeça para pensar numa coisa dessa? E aí, qual não foi a nossa surpresa? Que foi justamente o contrário. As pessoas justamente foram buscar na arte ou em outras atividades paralelas uma saída, uma fuga para o fato de estarem isoladas. E aí, depois do medo, depois do desespero, ela pensou até em retornar ao trabalho. Na hora me deu desespero, eu falei, vou voltar. Tenho lá garantido. Vamos parar com tudo. Você imagina, a gente em 6 meses empreendendo realmente 100% e de repente tentar desistir, jogar tudo pro alto. Mas aí a gente, não, calma, vamos pensar e vamos continuar a nossa tocada, vamos continuar o nosso planejamento. Foi aí que a gente fez, pouco depois, esse nosso maior lançamento em junho, que foi 263 mil. Pois é, que aí batia o que ela ganhava por ano. 63 mil reais. Olha que legal. Foi em junho do ano passado, era um momento que as pessoas estavam muito em casa e estavam muito procurando coisas para desligar, se distrair, né? E aí foi realmente uma melhor conversão que a gente teve, mesmo no lançamento, aquele mesmo. Mas... Muita gente que reclama muito de uma renda variável. A renda variável não tem segurança. Aí eu falo assim, depende da renda. Porque claro. É interessante você ganhar o seu ano adiantado em 7 dias e poder usar o resto do ano produtivamente. E é claro que é um pequeno exagero aqui. Claro, o lançamento em si ele demora 7 dias. Tem toda uma preparação. A gente não quer falar que isso é fácil. Também, né? Tem investimento, tem custo, tudo isso, tá? Mas é mais intenso. Então, eu vejo isso, as pessoas, eu quero vender todo dia. Eu falei, não sei, depende de quanto eu vendo todo dia e depende de quanto eu ganho no lançamento. É uma matemática interessante você poder ter... E eu gosto do lançamento, não sei vocês, mas eu gosto de pulsar, né? De ter ciclos. Eu gosto de ciclos. Ser mais intenso uma hora, ser menos numa outra. Enfim, são preferências pessoais. A gente acha um pouco estressante, mas a gente gosta da adrenalina também. Pô, é interessante mas quando vê o carrinho recompensador você também, sente né? falta, assim, fica um tempo sem lançar, você sente falta daquela coisa que... Total. Mas enfim, então vocês fizeram 263 mil reais em 7 dias. Isso. Exatamente. Não tem mais quase aí, né? Fizeram com todos aí já não foi mais quase. Louvores, né? Aí, todo ano eu falava assim, esse ano eu vou subir no palco, né? Aí a gente fez o quase em janeiro, depois em junho a gente fez mesmo e eu falei, não, esse ano eu vou pegar não teve palco, vou pegar minha placa. Que massa. E vocês já fizeram a conta de quanto vocês faturaram ao todo em 2020, nesse ano, em teoria que devia ser um ano de crise? A gente faturou quase 800 mil reais. Uau! Quase 800 mil reais, meu Deus. Um professor e um funcionário público, né? Acho que muito massa. Incrível. Daí, nesse ano de 2020, assim, como a gente também ficou muito em casa, né? A gente criou outros cursos, né? Sim. Criou mais 2 cursos. Agora a gente tem 4, já tinha um pequeno, agora a gente tem 4. Ele começou a fazer live todas as semanas, e aí também isso deu um boom na audiência e tal, aquecimento. E tá mais presente. Virou um produto. Então aí realmente, e assim, a dedicação de estar fazendo só isso mudou completamente. É outra coisa. Não é mais um quebra-galho, né? Antes era um quebra-galho, agora virou um negócio mesmo. E eu acho que você deve estar impactando gente não só do Rio de Janeiro, né?
Sim, não, com certeza. Do Brasil inteiro, do exterior. Nossa, muito louco. Da América Latina. Eu tenho alunos eu tenho pessoas que me acompanham em lives do Paraguai, da Argentina, eu tenho um aluno uruguaio que me assiste, mesmo falando... Portugal, quer dizer, a pessoa mesmo falando o espanhol, ele está se esforçando para me ver falando em português. Quer dizer, isso é maravilhoso. Quer dizer, a pessoa quando quer, a pessoa realmente vai atrás e se esforça para isso. Dá um jeito. Clássico quem quer dar um jeito, né? Às vezes não é nem um idioma barreira mais. Sim. Que ótimo! Agora eu pergunto a vocês. Primeiro, parabéns. E segundo, a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês têm alguma pergunta para mim? Existe alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, que vocês nunca tiveram curiosidade, de lançamentos ou não, que vocês nunca tiveram a chance de fazê-lo diretamente? Tem uma coisa que a gente sempre está assim, preocupado, bolado, que é o nicho, né? É aquela coisa, um nicho pequeno, um nicho pequeno. Na verdade, a gente nunca imaginou que esse nicho chegaria onde a gente chegou. A gente chegaria a impactar tanta gente. E a gente está sempre com aquela pulga atrás da orelha. Quanto é pequeno, né? Até onde ele vai? O que faz com um nicho pequeno? A gente vai poder continuar para sempre nesse nicho? Ou a gente vai ter que partir para outra coisa? E aí, qual a sua opinião sobre isso? O medo cara, será que isso vai acabar, né? O medo a projeção do futuro ser pior que o passado. Isso. Né? Porque o fato é o seguinte, o ser humano, ele quer o crescimento. Ele quer segurança, né? Você falou, cara, previsibilidade, ele quer liberdade, ele quer amor, né? Você procura amor, ele procura significância, um pouco de significância, ele quer significar alguma coisa, né? A gente procura um pouco disso. Então, essas necessidades, e uma delas é crescimento. E eu acho que eu tinha uma nutricionista que começou comigo lá atrás, virou faixa preta. Entrevistei ela, Mari Fazzi. E tem a entrevista no podcast Faixa Preta. E no começo ela falava sério, ela sempre falava, né? Se tornou faixa preta e ficou super feliz porque ela falava, eu me tornei faixa preta, mas o meu nicho é muito pequeno. Aí ela se tornou faixa preta de 2º grau, que fazia de 2 para 10, no nicho de nutricionista ainda, muito pequeno. Eu não sei quanto que ela está agora, mas a gente estava numa conversa no último encontro do Platinum, que foi virtual, inclusive, né, pela situação que a gente vive. Ela dividia que um dia eu pedi para ela falar num evento do Insider, que é uma mentoria que eu tenho. Ela foi lá falar sobre alguma coisa lá, do produto dela. E aí, entre uma coisa e outra, na época que podia ser presencial, eu fiquei chama Green Room, ou sala de espera, sei lá. Fica um cafezinho lá, uns pão de queijo, bem fajuto mesmo, uns pão de queijinho. Assim, pão de queijo Enfim, a gente ficou conversando, né? Eu falei assim, cara, eu acho que o seu nicho pode chegar a 50 milhões. E naquela conversa, por 1 hora, pela primeira vez eu vi ela aceitando isso. E eu acho que ela tá bem no caminho. A nutricionista, que é um nicho que quantas pessoas no máximo podem fazer isso, não sei se são 32 mil, porque no caso dela, ela vende para a pessoa que tem um certo certificado. Eu acredito que o seu nicho não vem do certificado. Eu acredito que o seu nicho é maior que o dela. Porque muitas pessoas ainda não estão procurando estudar sobre arte, mas são potenciais clientes, eles não sabiam nem que tinha essa paixão. Isso a gente percebe, sabe? A formação da demanda. As Quando pessoas você chegam e falam assim... As pessoas falam, tô adorando o seu Instagram. Nunca pensei que eu pudesse gostar disso. Aí você tá criando um novo possível cliente. É o clássico, muitas pessoas... A escassez vem, só existe um tamanho de pizza, só existem certas fatias. E quando eu vender para todas as fatias? Acabou. Então, o potente da escassez o meu mercado é limitado. E com o tempo vai ficar cada vez, essa ficha vai cair mais para vocês que o seu mercado não é limitado, que a pizza pode aumentar. Olha que louco! Você pode simplesmente criar uma nova pizza de pessoas que nem sabiam disso, que tinham essa possibilidade. Partindo desse princípio, seu mercado é infinito. Claro, tem uma frase que árvores não crescem para o céu, né? Elas crescem. Mas a gente está falando, se vocês estão no meio de uma revolução, bem no começo, intensificada por uma pandemia que, por todas as coisas negativas que trouxe, o efeito colateral foi a intensificação do seu negócio. O efeito colateral da pandemia é isso.
intensificação da digitalização que sabe do aprendizado por meios digitais. A gente, de repente, vai estudar em livros de histórias. Essa pandemia pode ser estudada. Então, e sabendo do princípio, quando essa ficha cair, que a sua pizza não é finita, que ela pode ser aumentada, e o melhor de tudo, quem aumenta ela é uma ação que só depende de você. Você vai ver que o 2º grau, o 3º grau, são super possíveis. Na minha mente, a minha mente concebe 10 milhões por ano. A minha mente concebe no seu mercado 1 milhão por mês. E eu sei. E aí, assim, tem alguns mercados que são mais boladões? Tem. Tem mercados que são mais boladões. Finanças vai ser sempre mais boladão que história. Ele tem um impacto profundo, imediato. Mas eu falei, e o custo disso? Você não foi fazer doutorado, pós-doutorado, porque você podia ter ido trabalhar num banco, mas você não foi. Você foi porque você amava aquilo. E você poder ser bem remunerado, quiçá 1 milhão por mês. Com história, o que será que vale mais? Eu trabalhei no banco e eu era bem remunerado na época para mim. Mas hoje eu ser remunerado fazendo uma coisa que eu amo, bem remunerado, tem muito mais valor. Então, respondendo a sua pergunta, minha opinião vai aumentar. Por quê? 1, a pizza aumenta. 2, você pode vender para a mesma galera, eventualmente. Isso a gente já faz. E partindo desses dois princípios, ela vai crescer para o resto da vida? Não. Mas eu ainda acho que tem muito fermento para crescer. Porque a gente só está começando essa revolução. E vocês coincidentemente, pelo seu próprio interesse ali de trás, vocês começaram 6 meses antes do que... É tipo a Arca de Noé. Vocês começaram a construir a sua Arca de Noé 6 meses antes do dilúvio, sem saber que ia ter dilúvio. E teve dilúvio. Olha só, teve gente que agora que está construindo. E ainda tem muito chão. Porque a revolução ainda é muito, muito nova. Muito nova. Eu acredito nisso também. Que bom você falar isso. E a minha esposa estudou História da Arte, assim, quando eu era pequena, numa escola que dava valor a isso. Eu lembro que quando a gente ia para os museus lá na Europa, que eu morei, ela sabia muito disso. E ela usou na época, ela tinha que... Primeiro, vim de uma família, minha esposa veio de uma família que era financeiramente bem para pagar isso, né? Era caro. Era privilegiada, minha esposa era privilegiada. E hoje em dia o seu trabalho tira o privilégio, que, enfim, não só as pessoas que vêm de privilégios de ter uma escola perto, em Goiânia, morava em Goiânia, né? Uma escola perto, quiçá, privilégio mesmo, era caro, era escasso. Coisa de gente rico. Agora a arte não é mais coisa de gente rico. É coisa de gente que quer. É difícil de você encontrar, né? Não é todo lugar que você encontrava curso de História da Arte. Não. Ô Érico, e complementando o que você está dizendo, eu sinto que hoje eu estou dando um retorno muito maior à sociedade e ao próprio país que investiu na minha educação e na minha formação, do que se de repente eu tivesse continuado com aquela minha carreira anterior, porque o impacto que a gente está conseguindo agora é infinitamente maior e talvez até mais profundo do que talvez eu tivesse continuado com o meu caminho anterior. Essa era uma preocupação, né? Que ele achava que ele tinha obrigação de ser professor universitário, já que ele tinha seguido toda a carreira acadêmica, né? Era o retorno que ele tinha que dar. E ele tinha essa preocupação. E agora eu acho que o retorno para a sociedade em geral é muito maior, porque não é só para aquele grupinho ali da universidade. E pessoas que nunca puderam nem estar numa universidade, não tiveram essa chance. A gente tem muitos alunos mais velhos, né, idosos, senhoras, que amam arte, amam museus e não tiveram oportunidade de estudar. De estudar, de se aperfeiçoar. E eu vou te falar o seguinte, você está contribuindo, eu sempre fico imaginando os efeitos colaterais. E você está contribuindo para essas pessoas estudarem, mas você está contribuindo indiretamente, na minha opinião, também para os artistas, que já sabem arte. Porque uma pessoa que é educada em arte, ela consome arte. Sim. É porque ela entende. Quanto mais a gente entende de uma coisa, a gente consome. Então tá lá o artista que tá fazendo alguma parada que ninguém entendia, mas agora entende porque ele veio para um curso de conscientização seu. E aí essa pessoa que agora entende vai lá e compra do artista. O que acontece? O artista produz, né? Paga os boletos, produz mais arte.
em vez de virar um advogado. Nada de errado com a advocacia, inclusive, né? É só errado Sim. quando você é advogado querendo ser artista. Aí é ruim. Mas se é advogado querendo ser advogado, tá tudo bem. Mas quantos não viraram médicos, advogados, engenheiros, servidores públicos? Porque eles acharam que a arte não dava dinheiro. Né? Sim. É muito massa, é uma parada muito louca. Gente, que bom conversar com vocês, que ótimo, prazer imenso, parabéns. Igualmente. Igualmente. Vou dar uma dica para vocês agora que vocês estão nessa empreitada rumo à faixa preta. O maior cuidado que vocês têm é não comparar os seus lançamentos com o seu melhor resultado. Existe sazonalidade, só que vocês vão começar a descobrir daqui a pouco. E quando você fizer um lançamento menor, não quer dizer que seu negócio está indo para o saco. Quando você fizer um lançamento maior, não quer dizer que você é o melhor do mundo também. Sim. Assim, procura ganhar o campeonato é anual, todo ano tem um. Então, o meu desejo é que 2021 seja melhor que 2020, devagar, igual tartaruguinhas do jeito que vocês sempre foram, né? Sempre no sentido, vocês tinham um ritmo mais tartaruga, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Vocês podem um dia, se vocês quiserem virar coelho, vocês podem virar também, mas não tem nada de errado se vocês quiserem continuar sem pressa e sem pausa. E procura produzir um 2021 melhor que 2020 e assim é inevitável a faixa preta. E já está sendo, né? Já está sendo. Já está sendo. Não ultrapassou, claro, o 2020, mas está no caminho. Está no caminho. É a nossa então, meta. Tá. Excelente. Daqui a pouco eu tô vendo vocês na entrevista do próximo nível. Vai ser muito legal poder contar com vocês, se vocês quiserem. Vai ser muito Tá legal. bom? Nossa, foi muito bom falar com você. Não subi no palco, mas eu fiz uma live. Nós tivemos esse privilégio aí de conversar, né? Muito bom. E o privilégio também é meu. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.